Já havíamos corrigido as páginas 55 e 56 na aula passada de matemática, que trata de divisões com divisor de dois algarismos. E vamos continuar com esse mesmo tipo de cálculo na página 57, que é a página seguinte. Ainda trata de divisão com dois algarismos no divisor. Vamos para, por isso que é continuação, olha aqui, ó, quinta questão. Vamos diretamente para as explicações. Acredito que se vocês estão focados nesse tipo de cálculo, vocês já conseguiram perceber como é feito os procedimentos para calcular uma divisão com dois números no divisor. E aqui nessa atividade nós teremos um tipo de atividade inédita ainda, que é quando o algarismo no divisor ele termina com zero, que é aqui nessa sexta questão. Mas vamos por parte, começando aqui na quinta questão. Um grupo de 500 e sempre que tem um problema matemático, o interessante é que você consiga imaginar o contexto do problema. Então imaginem isso que vai acontecer aqui, ó, no problema. Um grupo de 540 torcedores quer ir de ônibus assistir a uma partida de futebol em outra cidade. Aí nós temos a informação que precisamos aqui, nessa imagem, onde mostra aqui que a lotação de cada ônibus é 42 passageiros e é proibido viajar em pé. Então quer dizer que em cada ônibus só é permitido 42 passageiros. Nós já temos aqui o divisor. O divisor é o número 42. Tá. E o dividendo está na cara, é o número 540. E agora, baseado aqui no contexto do problema, é só armar a conta para responder bem aqui nessa linha. Então, um grupo de 540 torcedores quer ir de ônibus assistir uma partida de futebol em outra cidade. O problema quer saber quantos ônibus, no mínimo, serão necessários para levar todos esses 540 torcedores. Então vamos lá para o cálculo. Vejam que, como eu já indiquei aqui, o dividendo é o número 540. E o divisor é a quantidade de passageiros que cabe em cada ônibus, que é o número 42. Pronto, eu já armei o problema. Depois que vocês resolverem, vocês vão colocar a resposta aqui, ó, que o problema quer saber quantos ônibus são necessários para levar todos os 540 passageiros, tá? Então eu já armei a conta para vocês. Se vocês prestarem atenção nas explicações dessas duas páginas e na página da atividade anterior, vocês já sabem exatamente como é que é feito esse cálculo. Por isso que a intenção aqui era somente armar o problema. Vamos para a sexta questão. Observe na tabela ao lado, se referindo a essa tabela aqui, ó, que o primeiro passo é vocês analisarem a tabela, as informações aqui da tabela. A quantidade de alunos que estudam no período da manhã. Ó, quantos estudos no período da manhã? Aqui, 240. E no período da tarde, estudam 300 alunos. Lá na escola Aprender, essa tabela tem dados referentes ao ano de 2017. Então, com base nessa informação e na tabela, o que vocês vão fazer? Ó?
quantas turmas com 30 alunos é possível formar no período da manhã e no período da tarde. Então vocês terão que fazer dois cálculos aí. Um cálculo para o período da manhã. Deixa eu novamente colocar bem aqui, que esse 30 aqui é o divisor. Acho que vocês já sabem o que é o divisor. O divisor é aquele número que fica aqui dentro, olha aí, ó. Divisor. E tanto o número 240 e 300 é o dividendo. Então, esses números aqui são os dividendos. E como não é possível fazer uma divisão com dois dividendos, é por isso que nós vamos fazer duas contas. Até porque a primeira conta que eu vou armar bem aqui, eu vou armar a conta da turma da manhã desse lado e da turma da tarde lá do outro. Então vejam lá. A segunda tabela, na turma da manhã tem 240 alunos. 240. E o problema quer saber quantas turmas com 30 alunos dá para formar tanto no período da manhã quanto no período da tarde. Eu vou armar as duas aqui desse lado. Então vejam lá. Esse daqui vai ser referente ao período da manhã. Vou até colocar aqui manhã. E bem aqui embaixo, tarde. E vou armar aqui que é o período da tarde tem 300 alunos, que nós vamos dividir também por 30. Vejam como o número do dividendo é diferente, então vão dar números de turma diferentes. Como na turma da tarde tem mais alunos, tem 300 do que na turma da manhã, então no turno da tarde, no período da tarde, vai dar mais turma do que no período da manhã. Então vocês precisam fazer esse cálculo aqui. E eu vou mostrar para vocês agora um cálculo que é inédito nessa sexta questão. Vou fazer uma conta aqui. Por que ele é inédito? Vejam lá. Quando lá no divisor tem um zero e no dividendo termina com zero, você pode anular os zeros. Viram? Olha lá, 300 tem zero aqui e aqui também tem um zero, eu posso anular. Vou fazer uma conta aqui, por exemplo, o número 5.000 dividido por 20. Vejam lá que tem, como tem um zero aqui e aqui termina com zero, eu posso anular o zero. Aí fica 500 dividido por 2, que mesmo eu anulando esse zero, não vai complicar o resultado. Olha lá, ó. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Baixa o zero. Ficou 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Baixa o próximo zero, não dá para dividir, coloco o zero no quociente. Veja, mesmo anulando os dois zeros, quer dizer que 5.000 dividido por 20 dá 250. É por isso que quando você anula aqui um zero, tanto do dividendo quanto do divisor não vai atrapalhar o resultado da conta. E esse tipo de divisão, por exemplo, eu vou colocar um outro número aqui, ó. Vou usar o mesmo 500, o mesmo 5.000. 5.000. Se eu fosse dividir agora por 200, vejam que agora eu tenho dois zeros aqui. Então, e como tem mais de dois zeros aqui, eu posso anular. Ó. Eu anulo esse, eu anulo esse.
se tivesse mais um zero, eu poderia anular isso daqui. Aí 5.000 dividido por 200. Vejam lá. Como eu anulei 2 zeros, fica 50 dividido por 20. Vejam lá quanto é que vai dar. Ó, 5.000 dividido por 200 dá 25. Viram como mesmo eu anulando os zeros, o resultado não foi comprometido? É por isso que aqui eu já até anulei para vocês, por ter zero no divisor e no dividendo, você pode anular 1. Olha, aqui é 300 dividido por 30. Como tem um zero aqui e um aqui, eu posso anular 1. Aí fica 30 dividido por 3. Viram? Então, é isso. Quando vocês encontrarem o resultado que o resultado será dado aqui no quociente, vai aparecer o resultado de turmas que dá para fazer no período da manhã e aqui no período da tarde, e escrevo aqui na linha. Entendido? A 7ª questão. Luiz usou exatamente 6 metros de fita adesiva para cobrir todas as arestas de um modelo de cubo. Nós temos aqui um modelo de cubo e eu vou mostrar para vocês aqui o que é aresta. O cubo, ele tem 6 faces. Aqui é uma, por exemplo. Aqui é uma face. Aqui, eu vou colocar aqui até um jogo da velha para indicar que isso daqui é uma face, isso daqui é outra face, tem uma face aqui, tem uma face lá do outro lado, e tem uma face aqui embaixo, e outra bem aqui, ó. Tá certo? Imagine aí um cubo. E o que são essas arestas que fala bem aqui, ó? Luiz usou exatamente 6 metros de fita para cobrir todas as arestas. Eu vou pintar de vermelho aqui. Aliás, eu vou marcar de vermelho. Só nessa face aqui tem as arestas, só dessa face aqui, ó. Ó, tem uma aqui, 2, 3, 4. Viram? Aqui nessa face tem 4 arestas. A primeira coisa que você tem que fazer é descobrir quantas arestas tem esse cubo. Eu até vou colocar uma pergunta aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é contar quantas arestas tem no cubo. Veja que aqui nessa face, só aqui nessa face eu contei 4. Segundo passo, olha lá, ó. Você tem que transformar esses 6 metros, veja lá, em centímetros. Por que é preciso transformar? É porque nós vamos trabalhar com centímetro aqui no cubo. E é muito simples, é só vocês terem em mente que centímetro tem relação com que número? Ó, centímetro ele tem relação com que número? Com o número 100. Assim como um milímetro tem relação com 1000. Então, 6 metros tem quantos centímetros? Que é a pergunta da letra A aqui, ó. O Luiz, ele usou 6 metros de fita adesiva para cobrir todas as arestas. Então, a letra A quer saber qual é o comprimento total de fitas adesivas que Luiz usou em centímetro. Em metros, quanto em metros? Quanto é que é? São 6 metros. E 6 metros em centímetros são quantos? Eu já dei a dica aqui e que centímetro tem relação com o número 100. Então, vocês vão escrever aqui quantos em 6 metros tem quantos centímetros. Depois que você descobrir quantos centímetros tem 6 metros, aí você vai ter o número. Deixa eu apagar aqui para você. Aí você vai ter o número, que é o número que você vai fazer a divisão. Vou colocar bem aqui o símbolo da divisão. Olha lá. O número que você vai colocar aqui é a resposta aqui da letra A. Você vai colocar aqui.
E o número que você vai colocar aqui, que vai ser o divisor, é a quantidade de aresta que tem aqui, tá? É o número de aresta que tem no cubo. Quantas arestas tem? Como eu já falei, eu contei 4, mas não tem 4. Aí você vai colocar aqui. E vai fazer a divisão aqui. Veja lá, ó. Justamente para descobrir, já que o Luiz ele usou 6 metros de fita adesiva para cobrir as arestas, tá? Olha lá, 6 metros tem aqui. Aí a letra B quer saber quantos centímetros de fita ele usou. Veja lá, ó. Se em todas as arestas Luiz usou pedaços de fita do mesmo tamanho, ou seja, ele usou o mesmo tamanho para cá, 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 ou seja, ele usou o mesmo tamanho para todas as arestas. Então, está querendo saber qual é o comprimento em centímetros, não esqueça que é em centímetros e não em metro, o comprimento em centímetros de cada aresta deste modelo de cubo. Aí você vai ter que fazer o número que vocês descobriram aqui, que é a transformação dos 6 metros em centímetro, vocês vão colocar aqui. E depois que vocês terminarem de contar quantas arestas tem um cubo, vocês vão colocar aqui, vai ser o divisor. Aí vocês vão fazer a conta. O resultado que der aqui, no quociente, é a resposta. É a resposta da letra B. Entendido isso, vamos para a oitava, que a oitava é para vocês pensarem. Olha lá. Augusto quer dividir 650 por 50 em uma calculadora. Já temos aqui a calculadora. Ele poderia muito bem fazer assim, olha, 650 dividido por 50. E facilmente ele iria encontrar o número 13, que 650 dividido por 50 dá 13. Só que tem um problema, vejam aqui, ó. Mas ele está com a tecla de dividir quebrada. Ele não pode usar essa tecla de dividir aqui, vejam lá, porque ela está quebrada. E o desafio de vocês é descrever, olha aqui, registrem em seu caderno, porque não tem espaço aqui, vocês vão escrever no caderno de vocês. Como é que o Augusto pode fazer para resolver esse problema de dividir, sendo que não dá para ele usar a tecla de dividir que está quebrada? Então, vocês vão descrever qual é o processo que ele pode usar para chegar ao resultado 13, mas ele não pode usar a tecla de dividir, porque como o texto diz, ela está quebrada. Então, esse é o grande desafio. Vocês vão descrever, registrar como é que o Augusto pode fazer isso no seu caderno. Tá certo? É essa atividade de matemática para hoje.